Estamos de volta para a última aula desse conteúdo. Yay! Vamos começar então? Vamos! Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Vamos terminar o Future Perfect, né? Que eu imagino que vocês já devam estar cansados de ouvir sobre ele. Ele, no geral, não é um conteúdo difícil, né, gente? Mas ele é bem denso, assim, de informação. Caso vocês estejam se perguntando por que eu não tenho aparecido nas últimas aulas, é porque, cara, a minha câmera tá bem ruim, tá, gente? Então, assim, como fica meio escuro o ambiente à noite, eu tendo a gravar à noite para vocês, fica realmente muito ruim, o que não vale a pena comprometer a qualidade do vídeo, tá? Só para vocês me verem ali no cantinho fazendo palhaçada. Se bem que a gente daqui a pouco vai se ver, né? Então, vamos lá. Vamos lá, pra gente terminar então, a gente viu na aula passada quando que a gente usa, né, que momento do discurso e a estrutura afirmativa. Então aqui agora a gente vai terminar com a forma negativa e a interrogativa, tá bem? Vamos lá, a forma da negativa no Future Perfect Simple, ela acompanha a mesma lógica da afirmativa, sendo formada por um sujeito, ou will not, ou want, né, que é a forma contraída e a forma longa, o have como auxiliar e o past participle, que é o verbo na terceira coluna, como em toda a gramática, e como já foi explicado, né, que por ser um nome... Olha de novo o Future Simple ali, deixa eu corrigir. De novo, eu tava ali com aquele rinho de... Ué, por que tá junto aqui? Deixa eu ver se... Ai, ué, ai, que louco. Gente, o que aconteceu? Será que... Gente, sei lá o que aconteceu aqui. Então tá. Desculpa. Eu tenho basicamente a mesma estrutura, tá? Que é formada por um sujeito, o will not, que é a forma longa, o want, que é a forma curta, o have, que é o meu auxiliar do future, do tempo verbal chamado perfect, e o verbo na terceira coluna. Ok? Então a gente tem aqui a negativa e os seus exemplos. A gente seguiu os mesmos exemplos das afirmativas, caso vocês precisem comparar uma com a outra para esclarecer qualquer dúvida que eventualmente possa existir, tá? Então eu tenho aqui sujeito will not ou won't, mais have mais past participle. They said they will not have finished the house by next Thursday. Então, assim como na outra, qual é o meu momento de referência no futuro? Eu tenho aqui a quinta-feira. Então, até a quinta-feira, eles disseram que eles não terão terminado. Olha o verbo aqui, a regular, na terceira coluna. Eles não vão ter terminado. Ou seja, qual é a ação que vai ter terminado? É o fato deles não terem terminado a casa. Meu Deus, que confuso, prof. Não é. Se você parar e analisar, quando se fala de uma ação acabada, ela pode ter acontecido ou não. Como assim? Por exemplo, às 9 horas vocês terão assistido essa aula. Até às 9 horas vocês não terão assistido essa aula. Essa ação ela pode ter acontecido de fato ou não. Nesse caso, a verdade que a gente tem é que a casa não vai estar terminada. E essa é a ação que vai acontecer até na quinta-feira que vem. Isso quer dizer que não abre espaço para dizer que talvez aconteça da casa ter sim sido terminada. Não, isso não vai acontecer. At Christmas will not have been recorded two songs together. Então, no Natal, nós não teremos gravado duas canções juntos. Então, vamos supor que a gente tenha combinado de gravar uma canção junto até o momento do Natal. O Natal é a nossa data de entrega. Só que o que eu estou dizendo aqui é que eu sei, conhecendo a gente, nós somos enrolados, a gente não vai ter gravado. E essa é a ação que não vai ter acontecido até o nosso momento meu Deus, esqueci a palavra. O nosso momento limite no futuro. E como pergunta, esse aqui, eu não coloquei ele de fato como interrogativo, porque, né, a gente tá falando de negativa. Mas eu quero que vocês notem que eu tenho aqui um sujeito que não é uma pessoa. Se vocês notarem aqui, esse não é o meu sujeito, esse é o momento de limite que a gente tem no futuro. Aqui a gente já tem sujeito. Então, esse filme poderia ser it. O que transforma ele, de fato, num sujeito, né, gente? Porque ele cabe dentro dos pronomes subject pronouns, né? I, you, he, she, it.
Então eu tenho aqui it, ou this movie, esse filme, won't have won lots of prizes by the end of the year. It's too bad. Então esse filme não terá ganho muitos prêmios até o fim do ano. É muito ruim. Ou seja, talvez depois do fim do ano ele até ganhe, sei lá, um framboesa de ouro, assim, que é um prêmio zoadérrimo, né? Mas um prêmio mesmo, até o fim do ano ele não vai ganhar. De repente depois, mas até o fim isso não vai ter acontecido. Interrogativa. O que a gente sabe sobre interrogativa, gente? A vida inteira a gente aprendeu inglês, né? Vocês que estão comigo esse tempo todo, vocês sabem que eu sempre falo que pra gente fazer uma estrutura negativa, a gente vai pegar o nosso auxiliar, que vai estar aqui do lado do sujeito, e a gente vai jogar ele na frente da frase. Ou seja, antes eu tinha um sujeito auxiliar, agora eu tenho um auxiliar sujeito. Lembrando que, deixa eu até diminuir aqui para fazer um adendo. Deixa eu ver se eu colocar aqui embaixo se funciona. Eu posso usar a forma... Só não vai ficar coloridinho, tá, gente? Senão eu vou demorar muito tempo aqui para editar. Eu posso usar a forma do want, que é a forma contraída do will, para fazer uma pergunta, uma interrogativa negativa. Já vamos ver essa última aqui para vocês terem uma ideia. Primeira interrogativa, will they have finished the house by next Thursday? Continuamos tendo aqui como referência quinta-feira que vem como nosso momento futuro. E temos aqui então o uso do nosso auxiliar, o nosso sujeito, porque eles trocam de lugar, eles se invertem. O meu have continua o mesmo, o meu finished continua o mesmo e vida que segue. Ou seja, eles terão terminado a casa até a próxima quinta? Eu tô perguntando se essa ação vai ter sido completa até esse meu momento de referência no futuro. Will we have been recorded 2 songs together by Christmas? Nós teremos gravado 2 músicas juntos até o Natal? Então eu tô perguntando se essa ação terá acontecido até esse momento. E por último, will this movie have won lots of prizes by the end of the year? Esse filme terá ganho muitos prêmios até o fim do ano? Qual é o nosso momento de referência? O fim do ano. Eu tô perguntando se até esse momento isso vai ter acontecido. Se eu perguntar com a negativa, vejam como é que fica. Won't this movie have won lots of prizes by the end of the year? Como que a gente traduz o primeiro aqui na afirmativa? Esse filme terá ganho muitos prêmios até fim do ano? Soa como se fosse uma dúvida. Tipo, tô duvidando aqui, cara. Será que vai ter ganho mesmo? E quando eu pergunto na negativa, eu duvido mais ainda. Won't this movie have won lots of prizes by the end of the year? Ué, esse filme não vai ter ganho um monte de prêmio até fim do ano? Por que você tá preocupado com os prêmios? Você não falou que vai ter ganho? Ele traz uma dúvida quando a gente usa a forma negativa. No geral, é a mesma a estrutura só muda, né, quando eu uso o will para afirmativa e o won't para negativa. Mas a significação em si, ela é basicamente a mesma. É muito comum da gente fazer perguntas na negativa, né? Eu acho meio confuso, às vezes, de responder quando alguém pergunta assim, ué, mas você não me disse que não ia? Nossa, pera, você não me disse que não ia. Eu disse ou não disse? Não, mas eu não disse que eu ia ou eu disse que eu não ia? Não, eu não disse que eu não ia. Não, eu disse... Nossa, às vezes, dependendo da pessoa que tá do jeito que a pessoa pergunta o que a gente tá falando, você não tá prestando atenção, você se perde tudo. E aqui acontece a mesma coisa, tem que tomar bastante precaução, bastante cuidado na hora de interpretar quando a pergunta tá na afirmativa ou quando ela tá na negativa, tá bem? E aqui eu tenho vários exemplos juntinhos, um do ladinho do outro, que é para vocês poderem comparar um com o outro. Então eu tenho um bem simples aqui. I will have arrived. Eu terei chego. I won't have arrived. Eu não terei chego. Will I have arrived? Eu terei chego. Won't I have arrived? Eu não vou ter chego. Então vocês notam como é bem similar, mas tem uma diferençazinha muito suave, muito leve, né? Lembrando que eu coloquei aqui nessas nossas estruturas, calma aí, acho que aqui eu nem coloquei. Depois do nosso verbo a gente tem um complemento, ele não é necessário, mas às vezes ele aparece, né? Só nesses exemplos aqui dessa tabelinha que eu quis colocar para vocês, não temos complemento, a frase acaba mesmo no verbo. Então vamos lá. You will have arrived, você terá chego. You won't have arrived, você não terá chego. Will you have arrived? Você terá chego? Won't you have arrived? Você não vai ter chego? Então eu tenho tudo nisso aqui, eu tenho a mesma frase sendo usada com diferentes sujeitos. I, you, he, will and they. Então eu tenho aqui, por exemplo, em todas elas, o meu sujeito, do ladinho o meu auxiliar,
do lado meu auxiliar do tempo verbal, que é o have, e por último o meu verbo, que no caso é regular, mas está na terceira coluna. Então, só recapitulando tudo que a gente já viu sobre o Future Perfect Simple. Para que serve o Future Perfect Simple? Ele serve para a gente falar de uma ação que já vai ter terminado lá no futuro, mas antes de outra ação no futuro. Vamos ver se eu consigo voltar lá aqui. Calma aí, aqui. Eu tenho então o meu momento de referência e essa ação que vai estar aqui. Future Perfect acontecendo aqui então. Ele é uma ação que vai ter terminado no futuro, mas antes de outra ação. Ele tem como auxiliar o will, pode ter going to também, gente. Eu vou até colocar... Ai, mas aqui não vai dar para editar. Ele também pode ter o going to, também aparece, mas é bem menos, com menos incidência, tá? Ele tem subauxiliar have, ou seja, esse have é o auxiliar que complementa o will e ele vai mostrar para vocês que isso aqui é um tempo verbal chamado perfeito. Ele usa o past participle, que é a terceira coluna de verbos. Então, ele está sempre trabalhando com tempo verbal chamado have. Espero que tenha ficado bem claro para vocês, gente. Esse é um tempo verbal um pouquinho chatinho de lidar, como todos os perfects, que a gente tem que lidar com a terceira coluna de verbos, né? Mas a partir do momento que a gente entende de fato isso aqui, ó, aonde que cabe esse future perfect, tudo fica mais simples de entender. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente tem chat daqui a pouco, podem tirar todas as dúvidas, sendo de conteúdo, de tarefa ou de trabalho. Eu tô aqui à disposição de vocês, tá bem? Se a gente não se vê no chat, a gente se vê na próxima aula. Um beijo, se cuidem e tchau!